palavra que o pastor Ivan já leu toda, né, até o versículo 17. E é uma das palavras, é um ensinamento muito forte. Na minha Bíblia, fala instruções para um viver santo, ou instruções para viver em santidade. Eu passei a madrugada, o pastor Ivan falou de dificuldade, eu passei a madrugada toda com a minha garganta, doendo demais, demais mesmo. E até agora ainda está doendo. Tomei muito remédio, então eu vou tentar, né, falar um pouco que eu puder falar, mas eu não poderia deixar de estar aqui nessa noite. E quando eu li esse texto de Colossenses 3, nessa carta linda que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Colossos, e ele fala sobre santidade e sobre amor, sobre caridade. E eu gostaria de destacar aqui alguns pontos desse texto. Primeira palavra que o apóstolo Paulo fala para a igreja, ele diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e aqui vem uma condição, né? Vem uma situação, é como eu já preguei essa mensagem, né? Já que vocês ressuscitaram, mas é sempre nova para a gente. É quando a gente para, será que eu ressuscitei com Cristo? Será que realmente eu posso dizer que eu já ressuscitei com Cristo? Como tem um louvor do Fernandinho que diz, né? Já estou crucificado com Cristo. Será que eu vivi também a ressurreição? E o apóstolo Paulo diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele coloca um posicionamento. E o primeiro que ele coloca é procurem. Ele diz, procure as coisas do alto. E quando a gente fala de procurar alguma coisa, fala de esforço, fala de determinação. Quando falamos em procurar algo, eu sinceramente, irmãos, eu não gosto de procurar nada. Eu tenho um problema sério comigo. Se algo sumiu e eu começo a procurar, aquilo vai me dando nervoso, vou ficando nervosa, aí parece que a coisa some mesmo. E minha mãe sempre ensinava para a gente, quando algo sumir, deixa que depois você vai achar. Se você ficar insistindo, aquilo vai te perturbando a tua mente. E eu não gosto, quando eu procuro uma coisa que eu não acho, eu fico muito nervosa, eu fico irritada. E procurar exige paciência, procurar exige determinação. Procurar algo, procurar no sentido de querer achar, exige de nós, de cada um de nós, um alvo. O que eu estou procurando e por que eu estou procurando? Qual é o motivo de eu estar procurando algo? E para que eu estou procurando? No que isso vai me beneficiar? E o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. E eu fiquei pensando, meu Deus, se procurar as coisas que são da terra, já dá trabalho, já exige de nós esforço, quanto mais procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, a sua atenção, como a minha atenção foi chamada, é procurem coisas que vão te beneficiar.
Infelizmente nós temos resultado, infelizmente nós sofremos consequências, infelizmente nós passamos por problemas, infelizmente nós enfrentamos às vezes tempestade, porque nós mesmos procuramos aquela situação. Existe um provérbio que diz que, no mundo, que quem procura acha. E é verdade mesmo. E quantas vezes a gente procura tempestade, a gente procura confusão, a gente procura guerra. Quantas das vezes eu e você já fizemos isso e às vezes ficamos assim: ai meu Deus, mas que situação, que luta, que prova, que isso, que aquilo. Mas na verdade fomos nós que procuramos. Na verdade fui eu que procurei. Na verdade eu não pensei, eu não raciocinei e fui e toquei em algo, ou fiz algo que não é de cima, é daqui da terra, é coisa nossa, do ser humano, da nossa carne. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre instruções para viver em santidade, instruções para viver em amor, em santidade. E a primeira coisa que ele fala é: procurem as coisas. Procure. Pastor, como é que eu vou procurar? Como é que se procura as coisas que são de cima? Nessa noite aqui nós estamos procurando as coisas que são de cima. Quando nós nos voltamos para a palavra, hoje à tarde nós estivemos aqui, hoje pela manhã, ficamos quase a uma parte da tarde, e de repente estávamos conversando ali na secretaria, e o Espírito Santo nos levou a estar orando. Irmãos, que coisa maravilhosa. A presença de Deus se fez presente ali, a graça de Deus, o Espírito Santo se fez presente ali naquela sala. E eu comecei a chorar, sentindo a graça de Deus, sentindo a força do Senhor. E quando eu me levantei dali, eu já não estava mais a mesma. Nós estávamos conversando e de repente estava eu, a Dani, a Lourdes e o Jackson. Eu falei: vamos orar. E começamos a buscar as coisas que são de cima. E algo que imediato, a graça do Senhor nos invadiu. E ao sair daqui, eu não saí mais a mesma. Tinha muitas questões, muitos problemas, muitas situações para resolver que estavam me sufocando. E quando eu saí daqui, eu já não estava igual. E quando eu saí daqui, eu já senti paz. Quando eu saí daqui, eu senti alívio. Quando eu saí daqui, exatamente como o pastor Ivan falou aqui hoje, como ele entrou aqui, pesado. E quando nós buscamos e procuramos as coisas que são de cima, é isso que acontece. Vem um louvor e nos leva à presença do Senhor. Vem uma palavra e nos leva à presença do Senhor. Isso é se nós verdadeiramente ressuscitamos com Cristo. Existe em nós um desejo lá no fundo, por mais que às vezes a gente não faça, por mais que às vezes a gente não busque, por mais que às vezes o desânimo tome conta, por mais que às vezes a fraqueza tome conta, mas lá dentro há um desejo de buscar pelas coisas que são de cima. Então a primeira palavra que eu tenho para dizer para você hoje, nessa questão de crescer, de crescimento, busque as coisas que são de cima. Foi o que o apóstolo Paulo disse. E como se não bastasse,
o buscar as coisas que são de cima, no versículo 2, ele diz o seguinte: olha, mantenham. Então são palavras, são ordens, são palavras que têm um sentido de ordem mesmo. Busquem, mantenham. Se tem uma coisa difícil de se fazer, o buscar não é nem tão difícil, o difícil é manter. Buscar a Deus, buscar a presença dEle, buscar, e de repente você sai de um culto desse, ai, como Deus foi gracioso comigo, como Deus me visitou nessa noite. Porque Deus não depende de pessoas, irmãos. Deus não fica preso. Ah, mas não tinha tantas pessoas na igreja. Deus não está nada. Eu aprendi com a minha mãe uma coisa. Podia ter 1, 2 pessoas na igreja, 3, 4. A minha mãe era sempre a mesma, glorificando e exaltando ao Senhor. Como é que foi o culto? Uma bênção. A presença de Deus, a glória de Deus, porque era o culto que ela ofertava para o Senhor. Então pense bem, o que você veio buscar, ou o que você tem buscado, as coisas de baixo ou as coisas de cima? Porque as coisas de baixo dão trabalho, as coisas de cima é mais difícil. As coisas de baixo, quando eu falo das coisas de baixo, são as coisas da carne, são as coisas que nós gostamos, que a nossa carne gosta. Mas as coisas de cima são coisas difíceis mesmo. A porta é estreita mesmo. O caminho é estreito mesmo. Exige de nós muito mais. Exige de nós um esforço. Quantos vieram do trabalho aqui? Que vontade de ir para casa, com um tempo desse, chovendo, comer uma comidinha, né? Não vai pegar um cobertor porque não está frio, né? Pelo amor de Deus. Mas se alguém disser que entrar debaixo de um cobertor, eu vou me assustar, porque não tem frio para isso não, irmãos. Porque o povo mal choveu, já coloca um casaco, né? É uma coisa incrível. Quanto desses irmãos poderiam hoje, né, ir para casa? Eu vou para casa, encontrar minha família e ficar lá. Mas não, eu preciso buscar as coisas que são de cima. E quando você prioriza isso, em buscar as coisas que são de cima, em buscar a presença de Deus, porque se o culto acabasse agora, de uma coisa você já tinha certeza: céu e terra. Tem céu na minha terra. Tem céu na minha terra, tem céu na minha família, tem céu na minha vida. Não foi isso que nós cantamos aqui? Céu na terra. Céu na terra da sua casa, céu na terra da sua saúde física, céu na terra da sua saúde espiritual, céu na terra da sua vida emocional. Tem céu na terra. Nós precisamos parar e prestar muita atenção naquilo que a gente canta. Porque se é um momento onde nós mentimos demais é quando nós cantamos. Por isso há um cuidado, tem que ter muito cuidado naquilo que nós estamos cantando. Se realmente a gente deseja esse céu na nossa terra. Eu não digo terra, mundo não, eu digo terra, a minha vida. E eu profetizo céu na terra dos meus irmãos. Céu na terra dessa igreja, céu na terra de cada um que veio hoje à casa do Senhor, com sacrifício, às vezes nem querendo vir, mas veio. Eu profetizo céu na tua terra.
Diaconisa Deise e o diácono Carlos passaram por um susto, mais ou menos 15 dias, né? 15 dias? Uma semana. Eles estavam vindo do trabalho o projeto Águias de Cristo, que é um trabalho que eu tenho uma responsabilidade grande de estar orando por eles, porque eu tenho que escudar a vida deles, e de repente alguém chega, aborda eles ali perto e leva a moto. E Deise falou que a única coisa que ela ficou preocupada foi porque Carlos demorou muito a entregar. E ele pegou a moto, só a moto, né? Levou a moto que estava no seguro, mas a vida deles foi poupada. Por que a vida deles foi poupada? Porque eles estavam vindo da casa de Deus. Mas pastora, por que eles foram roubados? Porque essas coisas são coisas da terra. Esse tipo de coisas acontece e pode acontecer. O mais importante é que o Senhor poupou a vida deles. E o rapaz cismou que Carlos era policial. Você é policial, você é policial, você é policial. E o Senhor entrou no meio e disse: não, sai. Na vida dele você não vai tocar. Pode levar o bem material que eu vou dar outro até melhor. Amém, Carlos? Amém, Deise? Vai dar coisa até melhor. Porque eles saíram dali nervosos sim, mas adorando Deus Todo-Poderoso, glorificando e agradecendo ao Senhor. Eu acho que se eles lembrassem, eles viriam para casa cantando: céu na terra. Você está entendendo a diferença? Ah, mas eles ficaram tristes. Ah, levaram bem, levaram isso, levaram... A vida foi poupada. Quantos que por muito menos perdem as suas vidas? E o Senhor guardou os servos dele, como que dizendo: isso que foi, eu tenho o poder de trazer algo muito maior para vocês. Eu tenho o poder de fazer algo muito maior na vida de vocês. Quantos creem nisso? Meu Deus. E aí vem a palavra mantenha. No segundo ponto, que eu achei muito interessante isso: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Então, para que eu possa viver esse crescimento com gratidão, para que eu possa experimentar essa palavra, irmãos, que é uma palavra muito rica. Eu queria ficar presa só no versículo 15, mas eu falei: meu Deus, tem muita coisa linda aqui. Então a primeira coisa é o quê? Diga: buscar. A segunda coisa é, diga: manter. Mantenha. Mantenha, olha só. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você está buscando? Você está aqui nessa noite com a sua mente ligada no céu? Mantenha isso. Não perca isso. Procure manter. E tudo é uma ordem, tá vendo? Busquem e mantenha. E a coisa mais difícil é você manter. Você pode ter algo, recebeu aquilo, agora o difícil mesmo é manter. Eu estava vendo a foto do trabalho que foi feito, um encontro com os adolescentes e os jovens, e eu fiz questão de escrever em cima da foto: agora é manutenção. O que tem que ser trabalhado agora na vida dos jovens e adolescentes que foram impactados naqueles 3 dias é a manutenção, que é difícil. Quem está entendendo aqui? Sentir a graça de Deus, chorar, se abraçar, é maravilhoso, é bom, mas agora você precisa manter isso.
Quantos que estavam aqui no domingo à noite, né? Glorificavam e exaltaram e, enfim, extravasaram as suas emoções. Mas o que é mais importante? É manter a alegria, manter a graça, manter o fogo aceso. O fogo queimará constantemente no altar e não se apagará. Não é só no dia do culto, não é só quando alguém fala em línguas, não é só quando alguém canta, não é só quando... Não! É manter essa parte difícil. Porque você tem que manter aquilo que você buscou, você tem que manter na sua casa, no seu trabalho, no seu namoro, no seu relacionamento. Você tem que manter. Manter o quê? Uma vida de santidade. Uma vida separada para Deus. E o terceiro ponto, que ele, no versículo 3, diz assim, ó: mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha o que diz o versículo 5: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Percebeu? Busquem, mantenham, façam morrer. Nós temos que matar a nossa natureza terrena todos os dias. Pastora, não dá para ser só um dia. Não. Enquanto nós vivemos aqui sobre essa terra, no momento em que você abrir os seus olhos, você já está diante de uma guerra. E o que você tem que fazer? Buscar as coisas que são de cima. Manter as coisas que você recebeu de cima. E fazer morrer a sua carne. Mortificar a sua carne. Eu passei em frente a uma igreja aqui em cima, onde era Rio Ita ali, e estava escrito lá na parede da igreja: mortificados. Eu não entendi aquilo. Falei, meu Deus, como assim? O nome da igreja é Mortificados. Quem já viu essa igreja? É mortificados para quê? Mortificado na carne, né? É um texto só? O nome da igreja é qual? Aí eu olhei assim, eu fiquei, mortificados. Para quem não entende nada, para quem não busca as coisas de cima, não vai entender nada. O que é isso? Uma igreja está falando de morte. Essa linguagem de mortificar, só eu e você entendemos. Só quem busca as coisas de cima é que sabe o que é mortificar a carne. Matar a carne. Dizer não a ela todo dia. Porque qual é o desejo da carne? É que eu e você não busquemos as coisas de cima. Qual é o desejo da minha carne? É que eu não mantenha, é que eu não faça a manutenção. O que é manutenção? Imagine o ar-condicionado da igreja, todo mês. É todo mês, né, pastor? Pastor Daniel é responsável. E todo mês os ar-condicionado tem que passar pela manutenção. E já estão antigos. Imagine se esses ar que já estão antigos não estivesse passando por manutenção. Já teria muito queimado. Há muito que já não teríamos mais. E já teríamos que ter comprado outro. Mas o que tem preservado aparelhos como ar-condicionado,
computador. O que tem preservado? Diga manutenção. Manutenção. Daniela chegou para mim, pastora, o computador do Data Show tem que ir para manutenção. Falei, esse mês não, pelo amor de Deus. Deixa para ir em janeiro. Ele vai aguentar esse mês, em nome de Jesus. Mas já precisa, ele já está pedindo, eu quero manutenção. Gabriel, mas esse mês não. Esse mês até o culto da virada não, a gente precisa dele. Mas ele já está pedindo. Já está dando sinais de que já não está bem. Assim é a minha vida e a sua vida. Se nós não fizermos essa manutenção, se a gente não manter aquilo que nós buscamos de cima, a gente começa a dar sinais de que a coisa não está bem. A gente começa a agir dentro da nossa casa de uma forma totalmente errada. Ao invés de nós ganharmos, ao invés de nós levarmos Jesus para dentro da nossa casa, a gente perde os de dentro de casa. Ao invés de nós termos um lar abençoado, cheio da glória de Deus, onde Deus pode fluir a presença dEle, há um clima de guerra, de confusão. A briga. É filho que fica do lado do pai, porque a coisa é dividida. O pai fala uma coisa e a mãe fala outra. E os filhos não sabem a quem obedecer. Por quê? Porque não é feita uma manutenção e vai se perdendo a graça. Ah, mas eu estou na igreja todo dia. Ah, mas eu dou meu dízimo. Ah, mas eu ajudo nisso, naquilo, querido. De que vale você fazer tudo isso e perder os seus? Perder o seu filho, perder sua esposa, perder seu esposo, perder os seus para o mundo. Por isso que é importante que haja em mim e você o buscar a Deus, ter essa manutenção e mortificar a nossa carne. E a única forma de mortificar a carne é identificar o que é carne, o que é carnal. Você tem que identificar o que é carnal em você. Essa fala sua, essa atitude minha, essa forma que eu agi, isso é carnal. A forma como eu estou lidando com essa situação dentro da minha casa é carnal. Tem pessoas que dão valor a coisas tão pequenas, tão banais, coisas que não ferem, coisas que não afastam o Espírito de Deus. Tem pessoas dando valor a coisas tão insignificantes, colocando uma religiosidade em cima, e se esquece de coisas tão importantes como essa. Oh meu Deus, olha só, fulano está fazendo isso. Ai meu Deus do céu, mas coisa pior ele faz, coisa pior ela faz, coisa muito pior. O Espírito Santo olha e diz: eu não quero você carnal desse jeito. Mortifica a tua carne, mortifica a tua carne. Vir para a casa de Deus é bom, é. Sentir a presença de Deus é bom, é. Ir para a igreja não sei de quem, ir para onde, lá tem revelação, lá tem isso, tem aquilo. De que adianta isso? Se a tua carne grita, se a tua carne grita na hora de julgar o teu irmão, na hora de apunhalar o teu irmão, na hora de falar mal, a tua carne grita. Eu não sei porque eu entrei aqui, irmãos. Não está nem anotado aqui.
Mas Deus está falando nesse lugar. Amém? É muito bom, né? Glorificar a Deus, falar em línguas, pular. E sua casa? E seus filhos? Como é que está o ambiente familiar? Como é que está lá? Como é que está a parte mais importante da sua vida, que é o seu lar? Como é que está? Diga comigo, eu preciso buscar as coisas que são de cima. Eu preciso manter as coisas que são de cima. Eu preciso mortificar a minha carne. É essas palavras que o apóstolo Paulo está falando à igreja em Colossos. E ele diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele fala sobre tudo. Aí ele fala sobre imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Primeiro, a ira. Segundo, indignação. Terceiro, maldade. Quarto, maledicência. Quinto, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. O que nós precisamos fazer para vivermos em santidade? Nos despir do velho homem. É fácil isso? Não, mas não é impossível. Santificai-vos, 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 porque o Senhor fará amanhã maravilha no meio de vós. Eu acho que você não entendeu. Santificai-vos, que quer dizer se separa. A palavra santo quer dizer separado. Santificai-vos, separai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para de falar mal do outro, para de julgar o outro por uma atitude tão boba. Parem com isso, irmãos. Precisamos nos converter de verdade. Pessoas que julgam a outra por coisas tão banais, tão insignificante, e não olham para si, e não olham para a sua própria vida, e com isso se perdem. Olha o que mais, eu estou terminando. Olha o que mais o apóstolo fala aqui. Façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês. Versículo 12. Vem uma outra ordem. Revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se. O que é revestir? É você pegar alguém que já está vestido. Eu estou vestido aqui. Mas se eu pegar alguma roupa, ou algum agasalho, alguma outra coisa, e eu vou colocar por cima, isso é revestir. Isso vai dizer que eu estou mais protegida. No caso, o frio, quando eu coloco um agasalho, coloco uma outra capa, eu estou me revestindo. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que nós precisamos nos revestir de profunda compaixão.
Irmãos, é para pedir misericórdia. Isso é para a gente pedir misericórdia da minha vida, Deus. Misericórdia da minha vida, Deus. Misericórdia das nossas vidas. Revistam-se, não é um pedido. O apóstolo não está dizendo aqui, olha, se você quiser, se você sentir, se você por acaso sentiu um desejo. Não! É uma ordem. Revistam-se. Revistam-se de profunda compaixão uns pelos outros. Tenha compaixão. O que Jesus fazia? Ele queria descansar. Isso acontecia muito com Jesus. E uma certa vez ele vinha de um momento de muita coisa que ele tinha feito. E João havia morrido, ele queria ficar sozinho. João Batista, seu primo, tinha morrido. E ele soube da morte de João, ele quis ficar sozinho. Ele quis chorar a morte de João. Ele sentiu a morte de João. Mas diz a palavra que quando ele olhou para a multidão que corria na praia enquanto ele estava no barco, a palavra diz que ele sentiu profunda compaixão daquele povo. Coloque a mão no seu coração aí agora. Espírito Santo, nós estamos falando de coisas tão sérias. Nós estamos tocando em pontos tão sérios. E será que nós estamos assim, Deus? E eu te peço nesta hora, Pai, em nome de Jesus, aqueles teus filhos que estão dizendo, Deus, eu não tenho isso. Deus, eu estou agindo totalmente na carne. Deus, eu estou agindo com ira. Deus, eu estou agindo com raiva. Deus, eu estou agindo com vingança. Deus, eu estou agindo desta forma ou de outra forma. E eu te peço agora, Deus, eu quero me revestir de compaixão. Compaixão por esse marido que não se converteu ainda. Compaixão pela filha, pelo filho, pelo esposo. Compaixão, compaixão, compaixão pelo chefe de trabalho, pelos amigos de trabalho. Compaixão é o que vai mudar. É o que vai quebrar algemas. É que vai fazer com que os céus desçam à terra. E aí nós vamos clamar e os céus vão descer. Quando houver no meu coração íntima compaixão, profunda compaixão. Talvez a Deise e o Carlos, quando for assaltado, com certeza, por ser humano, por ter a humanidade em si, a vontade era de praguejar, de falar e de dizer um monte de coisa. Mas Deus fala, tenha compaixão. Tenha compaixão dessa vida. Ore por essa vida. Ore por essa vida. Ore por essas vidas. Pai, nós queremos em nosso coração, porque a tua palavra diz que se nós não cuidarmos dos de casa, aqueles que estão perto de nós somos piores do que os ímpios. Nos dê compaixão. Eu quero me revestir de compaixão nesta noite. Eu quero que o Senhor me revista de íntima compaixão. Assim como o Senhor tinha, eu quero também. Quantos querem sentir a compaixão? A mesma que Jesus sentiu. A mesma compaixão que Jesus sentiu. Por aqueles que só fazem o bem? Não, por todos. Por aqueles que nos prejudicam. Por aqueles que nos fazem mal. Por aqueles que nos aborrecem. Compaixão, compaixão,
compaixão. Eu vou falar o último aqui, vou deixar para terminar na ceia domingo. Qual é a primeira ordem? Qual é a primeira ordem que o apóstolo Paulo fala? Buscai as coisas que são de cima. Segunda ordem, qual é? Manter, manutenção. Terceira ordem, façam morrer ou mortifiquem tudo que pertence à natureza de vocês, ou à natureza carnal de vocês. Meu Deus. Qual outro que eu falei? Revistam-se de profunda compaixão, versículo 12. E o versículo 13, o que diz aí? Vamos lá. Hoje é dia de abrir a Bíblia. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem. Suportem uns aos outros. Meu Deus. Irmãos, quando eu leio uma palavra assim, eu fico, Senhor, será que eu estou dentro disso? Será que eu estou cumprindo isso aqui? É como o pastor Ivan falou aqui no início, não é só ler, não é só concordar, é praticar essa palavra. Entendeu, Gabriel? A coisa só vai mudar. A minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus só muda quando eu coloco em prática aquilo que está na palavra. Quando eu ponho em prática dentro da minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu preciso colocar em prática aquilo que está na palavra. Buscar as coisas que são de cima. Lutar. O Espírito Santo está vendo cada coração aqui. O Espírito Santo está vendo cada coração aqui. E Ele sabe o coração desejoso. E Ele sabe aquele que quer, mas não consegue. Ele sabe aquele irmão, aquela irmã que deseja, mas não consegue. Como aquele louvor que a gente canta. Eu já tentei tantas vezes, mas eu não consegui. Eu não sei se você está perto de um irmão ou de uma irmã, mas coloque a mão no ombro dessa pessoa e ore com ela para que ela receba ajuda. Ajude. Coloque a mão de alguma forma sobre essa pessoa. E clame a Deus para que o Espírito Santo ajude. Para que o Espírito Santo venha ajudar aqueles que não conseguem. E nós somos falhos, queridos. Não tem nenhum aqui, não existe nenhum aqui, nenhum quarto homem da fornalha aqui dentro. Somos fracos e falhos, mas necessitados da graça de Deus. E queremos mudar, queremos mudar, queremos mudar. Queremos ser praticantes da palavra. Queremos praticar a palavra, queremos praticar a palavra. Clame agora pelo teu irmão, busque a Deus. Deus ajuda meu irmão a praticar a palavra. Ajuda a minha irmã a praticar a palavra, Senhor. Vivemos dias tão difíceis. Vivemos dias de tanto desânimo, de tanta frieza.
Mas eu te clamo agora, Espírito Santo, ajuda o meu irmão, sustenta minha irmã, sustenta, ajuda, para que ela possa ser praticante da tua palavra, não somente ouvinte, mas praticante da palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu clamo pelo céu na terra da vida dele agora, e eu clamo céus, aos céus agora, venha sobre a vida do meu irmão, e levanta com graça, levanta com ânimo, levanta com uma nova força, levanta de um jeito como ela nunca se levantou, levanta do cansaço, levanta do desânimo, levanta da frieza, levanta da decepção, levanta, Deus, levanta, Deus, levanta, Deus. Xeremara, xerebarabá, xorebalabás, xerebasurierebalabás. Você que orou com alguém, fale para essa pessoa, a sua história vai mudar. Deus tem uma nova história para a tua vida, a tua história vai mudar. Repita isso, diga para ele, a sua história vai mudar, a sua história vai mudar. Deus nos deu um tema tremendo para 2025. Deus nos deu um tema tremendo, uma nova história, uma nova história. Os irmãos não têm noção o quanto eu tenho sido atacada, o quanto o inferno tem se levantado contra a minha vida, por eu ter buscado em Deus isso, ter falado, Deus, eu preciso que o Senhor me dê um tema. E Deus falou, diga para o meu povo que eu vou escrever uma nova história na vida de cada um. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Meu Deus.